Boa noite. Aguarda a decisão do Senado o projeto de lei que altera o artigo 222 da Constituição de 88, segundo o qual a propriedade das emissoras de comunicação é exclusiva dos brasileiros. Com a mudança, será possível o investimento de até 30% de capital estrangeiro na mídia. O assunto causa muita polêmica e é nosso tema hoje aqui no Mídia. Com a gente, o vice-presidente dos sindicatos das empresas de rádio e televisão, José Carlos Correia, e o professor Edgar Rebouças, mestre em Ciências da Informação e Comunicação, autor da tese Lobby nas Políticas de Comunicação no Brasil e no Canadá. Obrigada pela presença de vocês, uma boa noite. Edgar, a mídia no Brasil ela está concentrada na mão de poucas pessoas. É um negócio familiar. O que diz o artigo 222 sobre isso e quais são as propostas de mudança? O artigo 222 na Constituição, que é um artigo que tem que ser conhecido por todos os profissionais de comunicação, não só o artigo, mas o capítulo 5 inteiro que fala da comunicação, ele não fala especificamente de que tem que ser de empresas familiares, mas ele fala que tem que ser de propriedade particular, tem que ser uma pessoa, um proprietário, abrindo uma possibilidade de 30% para uma empresa, uma pessoa jurídica, ser proprietário de um meio de comunicação. O que aconteceu, historicamente, no Brasil, é que como eram empresas de comunicação que tinham jornais, tinham rádios, foram crescendo e se tornaram, assim, grupos familiares proprietários dessas empresas. O que essa mudança do artigo 222 está gerando tanta discussão é que, a partir de agora, abre-se, como você falou no início, para 30% de capital estrangeiro entrar nessas empresas, que a princípio eram todas nacionais. E também abre para 100% de capital de pessoa jurídica. Então, de repente, pode acabar com essa coisa de serem grupos familiares ou de ter uma pessoa dono de uma empresa de televisão, ou de rádio, ou de jornal, e passar a ser empresas, grupos empresariais sem uma identidade específica. Quem é o dono? É um grupo que é o dono. Doutor José, né? Jornalista também, né? Que eu não falei no início. A entrada do capital estrangeiro, ela é, assim, uma perda da identidade nacional. Por que os empresários, eles querem tanto ser internacionalizados? A questão que envolve a mudança desse artigo da Constituição vem de uma necessidade das empresas jornalísticas, tanto jornais, quanto rádio, quanto televisão, quanto revistas, de atuarem nesse mundo competitivo, cada vez mais competitivo que nós estamos vivendo. Hoje as empresas formadas exclusivamente por pessoas físicas, ela fica em desvantagem em relação a todos os outros segmentos econômicos que atuam no Brasil, onde essas limitações não existem. Se hoje uma empresa precisa de fazer um investimento, uma empresa jornalística, um grande investimento para crescer, ou se defronta diante de uma crise e precisa de dinheiro para poder continuar operando, ela hoje não pode abrir o seu capital, ela não pode receber investimento de outras empresas, porque é vedado pela Constituição. Qual é o caminho? O caminho, então, é recorrer ao sistema financeiro, pagar juros altos, que não raro inviabiliza as suas operações. Nós temos inúmeros exemplos no Brasil de empresas que eram bem-sucedidas e que perderam competitividade e não conseguiram reagir. A Rede Manchete é talvez o nosso exemplo mais recente. Com essa mudança, as empresas jornalísticas passam a ter condições melhores, as empresas jornalísticas brasileiras, é bom que se frise, melhores condições de sobreviver nesse mercado competitivo, porque elas podem, como empresas de outros segmentos econômicos, passar a ter as suas ações negociadas numa bolsa, podem ter aporte de capital de outras empresas que queiram nelas investir, o que hoje é vedado pela Constituição. Então, o que os empresários veem nessa emenda é a possibilidade de continuar operando, sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo. Hoje tem internet, hoje tem TV a cabo, hoje tem outras mídias entrando para concorrer com as nossas mídias tradicionais, como são chamadas, e nós não temos condições realmente de competição se as empresas continuassem amarradas a essas limitações. Essa é a questão, não é a questão
como você diz, de perder as características nacionais. Tanto que há uma limitação de 30% para as empresas estrangeiras. O comando continuará sendo dos brasileiros, a operação, a produção, o controle acionário, tudo continuará na mão de brasileiros. Você concorda, Edgar? Existe houve uma discussão muito grande, uma confusão muito grande também em relação a essa entrada do capital estrangeiro, principalmente quando se trata em relação à cultura, já que emissoras de rádio, televisão e empresas de jornal trabalham com produto cultural. E aí, a entrada de um capital estrangeiro, a primeira coisa que alerta-se é que vai acabar com a característica nacional. Vamos então todo mundo agora assistir desenho animado americano, filmes americanos, mas não é isso. Isso é diferente, como o Zé Carlos falou. O que vai entrar, o que pode vir a entrar, também não é tão fácil assim, porque abriu então a Gazeta, a Tribuna aqui em Vitória, estão de portas abertas para Bill Gates vir aqui investir. Não é assim tão fácil. Tem que ser empresas que vão dar um retorno financeiro. O que vai acontecer é a entrada de capital. Em um segundo momento, pode até vir alguma influência, algum pedido para inserção de algum produto dessa empresa, que seria normal de um dos sócios querer ter alguma influência. Mas uma coisa que existe na televisão brasileira, e é a área que eu estudo mais, é o seguinte: desde os anos 80, a televisão brasileira já não tem mais boa parte de sua programação, como era antes, de produtos estrangeiros. Então, houve um declínio da produção americana na televisão brasileira, porque o público brasileiro gosta de produtos brasileiros, gosta sobretudo de novela, gosta de telejornais, gosta de programas de entrevistas sobre temas brasileiros. Não é porque, digamos, hipoteticamente, a Gazeta venha a se associar com uma empresa americana que ela vai tirar os seus produtos, vai tirar o Jornal do Campo do domingo para botar um seriado americano no horário. Não, o público não quer ver um seriado americano, quer ver o Jornal do Campo. Então, o que você acha que poderia acontecer com aquelas empresas que as empresas estrangeiras olhassem para ela e não fosse de interesse, aquelas empresas de comunicação não fosse de interesse ajudar, dar o capital para elas? O que podia acontecer com elas? O que pode acontecer, aí é que acontece em todos os setores, as empresas de comunicação vão ter que oferecer atrativos para esse capital entrar. Sim, oferecer rentabilidade, nossa empresa é uma empresa estável, seria o caso aqui no Espírito Santo. A Gazeta tem muito mais condições de oferecer esses atrativos do que a TV Capixaba, por exemplo. Então, vender a Gazeta para um grupo estrangeiro ou mesmo para um grupo privado nacional, já que vai poder ter essa possibilidade de botar ações na bolsa ou de ter investimentos mais fáceis para entrar, é de ser um retorno rentável. Então, aplicar na Gazeta vai ser um bom retorno para uma empresa. Não o fato de aplicar na Gazeta vai ser, vou botar dinheiro lá para perder dinheiro. Nenhum empresário está pensando nisso. Os empresários que vão investir nos mercados locais e mesmo os empresários internacionais que vão investir no mercado nacional, eles querem rentabilidade. Ninguém está nesse jogo para perder dinheiro. E sobre esse aspecto é importante perceber o seguinte: a empresa estrangeira ela já está competindo conosco, né? É uma ilusão da gente achar que um mercado de radiodifusão está restrito aos brasileiros e que não temos competição estrangeira. A TV a cabo traz e coloca dentro da nossa casa uma porção de canais estrangeiros competindo com audiência conosco, disputando o mercado conosco. O Edgar falou muito bem, já houve tempos que a televisão brasileira tinha até um maior número de enlatados do que tem hoje. Por quê? Tem mais produção nacional hoje, tem mais minissérie, tem mais Brava Gente, coisas desse tipo, porque tem audiência. Então, o mercado funciona da mesma maneira, tanto para a programação quanto para o capital. Havendo retorno, seja de audiência, seja de rentabilidade, haverá produção nacional, haverá participação estrangeira, porque, na verdade, quem no final decide essa história toda é o telespectador. Porque emissora nenhuma, empresa nenhuma resiste quando o cliente desliga ali o botão e passa para outra mídia. Então, na verdade, quem no final decide toda essa história
de ter mais programação estrangeira ou não, dentro das limitações da lei, é o telespectador, sem dúvida. Você quer ver um exemplo? Claro, a MTV, quando veio para o Brasil, pensava-se a princípio que a MTV só vai passar música americana. Hoje a MTV, sem que nenhuma regulamentação fosse feita para isso, tem 75% de sua produção de música brasileira. Porque o público da MTV gosta de música brasileira. Então os programas tiveram que ser adaptados para o gosto desse jovem brasileiro. E isso aconteceu, foi um fenômeno mundial a MTV. Eles chegaram na Índia, eles não ficaram botando música americana, eles têm uma parte de programação americana, eles têm que botar música indiana. No Japão eles têm música japonesa. Então a globalização e a mundialização da cultura tem que se adaptar a peculiaridades locais. Se no Brasil gosta-se, todo mundo ouve música americana, mas se há uma música de qualidade brasileira, existe um fenômeno que está sendo discutido agora entre alguns pesquisadores, que é a glocalização. É um nome estranho, mas é a mistura do global com o local. Então, são características, uma empresa como a MTV, mas que patrocina grupos locais. Na música, a gente tem um exemplo aqui, a Sony patrocina o Casaca, que é um grupo que toca música muito regional, com características de banda de conga. Então, por que a Sony vem lá do Japão, passando pelos Estados Unidos, vem patrocinar um grupo daqui? Porque eles sabem que essas cores locais dão dinheiro, tem um retorno. A Sony não vai querer vir para o Brasil só para vender Madonna, porque sabe que não vai ter rentabilidade. Então, isso é que tem que ser mais ampliado. E existe um nacionalismo assim, tacanho de algumas pessoas que ficam falando, não, o capital estrangeiro vai entrar, todo mundo vai falar inglês de um dia para o outro. Não é assim também. Mas você não acha que as empresas elas poderiam perder a autenticidade editorial? Podem, porque também, o Zé Carlos falou, na lei coloca que a administração, o conteúdo tem que ser de brasileiros. Mas nada impede que seja feito um acordo de gaveta, onde em vez dos 30% que entrou oficialmente, tenha entrado 100%, e algumas empresas, isso vai acontecer certamente com muitas empresas, principalmente as pequenas, colocam um diretor, um testa de ferro, e vem toda a programação e toda a ideologia, toda a intenção de um grupo estrangeiro. Isso já acontece hoje, quando a gente vê um monte de novela mexicana e boliviana passando no SBT, quando a Manchete existia, também tentou entrar com um tipo de programação assim, a Bandeirantes compra muitos programas estrangeiros, mas na verdade são parcerias que eles fazem, não pode ter, quer dizer, na lei vai falar, tem que ser prioritariamente produção nacional, isso a Constituição fala também no outro artigo. O fato de ter o capital estrangeiro pode muito bem ter um acordo de gaveta, como eu falei, e a gente não ficar sabendo. O que vai garantir essa qualidade e essa particularidade da cultura brasileira é o público, que gosta do produto nacional, que é bem feito. A televisão brasileira é muito bem feita. É isso que eu acredito que não vai ser fácil chegar aqui uma empresa americana e falar assim, não, a partir de amanhã a gente muda isso aqui tudo, o cenário vai ser assim, a apresentadora vai ter que ter essa cara. Não é tão fácil. O senhor acha que essa é realmente a única saída? Ou tem outra alternativa que possa ser? Sob o ponto de vista econômico, é a melhor alternativa. As empresas hoje têm a necessidade cada vez maior de fazer investimentos altos. A tecnologia está evoluindo cada vez mais. A tecnologia já traz emissoras de rádio estrangeiras aqui na nossa casa, a internet cada vez mais presente, agora então até sem fio com a tecnologia que entra o telefone celular. E se as empresas não tiverem condições de investir, as empresas brasileiras jornalísticas tenderiam a se reduzir, a perder mercado e algumas até a acabar. É a alternativa melhor que existe para que as empresas continuem operando e cresçam e enfrentem essa competição que está aí. Você não acha que a gente pode perder um pouco o controle? Como que a gente vai conseguir assim, limitar essas empresas aos 30%? É uma medida legal, não há como fazer diferente.
Você só pode ser registrado como empresa, você só pode operar, no caso de rádio e TV, são concessões do governo, você só pode operar se estiver dentro daqueles limites. Se passar desse limite, vai perder a concessão. E há recursos suficientes para fiscalizar? Sem dúvida. Existe a Anatel, existe o Ministério das Comunicações, vai existir aí o Conselho de Comunicação. Ok, você entrou num ponto bem interessante. Né? Que Há mecanismos. Para que isso ocorra, tem que haver uma regulação. E uma regulação autêntica. Aí entra na parte que eu estudo da minha tese. Como que funciona essa regulação? Se a gente está num país onde a tradição de regular mercado não é uma coisa que ocorre, então vai ter os 30% lá oficialmente, mas na gaveta vai ter um outro contrato com 100%. E que a programação, o conteúdo vai ser da forma como a empresa quiser. Mas se houver uma regulação que acompanhe, seja ela pela Anatel, seja ela pela Anacom, que era um projeto anterior do Sérgio Mota, ou, de preferência, que seja pelo Conselho de Comunicação Social, que é um órgão auxiliar do Congresso, aí a gente pode vir a ter uma televisão mais condigna, mais democrática, que atenda aos interesses da sociedade. E que a gente não fique, aí sim, na mão somente dos empresários, e pode ser empresário americano e empresário brasileiro. Então, a questão da regulação, tem que haver um mercado regulado, para que haja não um controle, uma censura, mas isso, saber ter parâmetros até onde vai, até onde pode ir, esse tipo de programação e tal. A emenda prevê que toda mudança do controle acionário das empresas em decorrência dessa alteração, inclusive das empresas que participarão das jornalísticas, toda alteração acionária terá obrigatoriamente que ter uma comunicação ao Congresso Nacional. Então não é feita sem que, nada é feito sem que alguém tenha condições de saber como anda, se o dispositivo está sendo cumprido ou não. Em que isso pode afetar na vida de um cidadão comum? Por um lado, pode ter mais opções, porque já que vai ter uma injeção de capital, que, voltando à questão que eu falei bem no início, não é só o ponto do capital estrangeiro. A gente pode ter o caso aqui, uma empresa, a Nestlé, que ocupou tanto espaço aí na mídia capixaba, que está comprando a Garoto. Se a Nestlé quiser se associar com o grupo que hoje controla a Gazeta, pode. Então, a Nestlé pode ter como uma das suas subsidiárias a Gazeta. Como é que isso pode vir a acontecer? Porque vai entrar um capital e esse capital vai fazer com que a empresa cresça e o público tenha mais opções. Agora nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Você está assistindo a TV FAESA, a TV da Educação e da Ciência, aqui no canal Universitário. O programa de hoje tem como tema a emenda constitucional que permite a participação de até 30% do capital externo nas empresas de comunicação brasileira. Aqui com a gente, o professor Edgar Rebouças e o vice-presidente dos sindicatos de rádio e televisão, José Carlos Correia. O projeto é tão polêmico que juntou a favor da mudança o governo e a oposição. Nós estamos no ano político. Você não acha que é muito complicado essa emenda logo nesse ano político, nesse ano conturbado? É exatamente ao contrário. Por uma questão de entendimento amplo, governo e oposição votaram juntos. Com exceção, possivelmente, do PDT e de alguns poucos deputados da oposição, que somaram um pouco mais de 30, 400 e tantos parlamentares votaram a favor da emenda. Então, foi polêmica, nesse aspecto você tem razão,
porque sempre que se fala na presença de capital estrangeiro, principalmente em empresa de comunicação, sempre gera essa expectativa de que possa realmente os brasileiros perder o controle e outros interesses virem a suplantar o interesse nacional, mas prestados os esclarecimentos, feitas as conversações de praxe durante a tramitação, a oposição entendeu que é um caminho para fortalecer as empresas de comunicação brasileiras e votou junto com o governo. Por isso é que eu imagino que o fato de ser ano eleitoral ou não afetará a aprovação da matéria no Senado, como, aliás, aconteceu já na Câmara dos Deputados, onde nas 2 votações necessárias para emendar a Constituição, a matéria foi aprovada. Edgar, você não acha que esse assunto ele devia ter sido mais discutido com a população antes de ser votado essa emenda? Um problema que a gente tem no Brasil é que a gente não atribui responsabilidade aos nossos representantes. Então, os deputados e senadores, na verdade, eles já vêm discutindo essa emenda há 4 anos. Já está em pauta de discussão há 4 anos, já passou por várias comissões e tal. O grande problema é que, como a maioria das coisas que são discutidas no Congresso Nacional, a população em geral não tem a mínima ideia. Só tem ideia quando chega no ponto de debate da votação final e que a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Com a TV Senado e TV Câmara, até abriu-se um pouco essa possibilidade. Mas existe uma tradição brasileira de o povo vota e depois nem lembra mais em quem votou, quanto mais em saber o que está sendo discutido lá. Então, houve discussão. E os atores sociais, quer dizer, os membros da sociedade, sindicatos de jornalistas, sindicato das empresas, os interessados, os grupos interessados, estavam acompanhando. Acompanhavam, pressionavam, puxavam cada um para o seu lado de interesses, até que chegou um ponto, que culminou no final do ano passado, onde as empresas falaram, nós estamos com a corda no pescoço, então tem que votar de qualquer jeito, porque senão vai ser uma quebradeira geral. E as empresas já tinham que abrir seu capital. Então, o tema foi debatido. Se deveria ter sido mais debatido com a sociedade, eu acho que sim, como todos os temas que são discutidos no Congresso Nacional. Um grande problema é que a sociedade não tem representação, além dos seus eleitos, não tem representação no Congresso, que seria esse Conselho de Comunicação Social, que está previsto na Constituição, está logo no artigo 224, 2 artigos abaixo desse 222, que fala que esse capítulo 5º da Constituição vai ser regulado por um Conselho de Comunicação Social que vai ser formado. Esse Conselho de Comunicação Social, ele foi criado pelo Collor. Vocês lembram do Collor? Então, existiu o Collor em tempo. Então, foi criado pelo Collor, só que nunca foi instalado esse Conselho de Comunicação Social, porque existia sempre o interesse dos deputados e senadores, e muitos governadores também, e até presidentes da República, que esse conselho nunca entrasse em votação, nunca existisse, porque não era interessante abrir para a população uma discussão de fórum particular, como são empresas de comunicação, que aí é uma coisa que muito pouca gente discute no Brasil. Hoje, mais ou menos, são 25%. Então, quer dizer, 1 em cada 4 deputados ou senadores é proprietário de empresa de rádio ou televisão. Então, eles nunca vão querer abrir uma discussão de um tema que os toca diretamente. E nesse caso da votação da emenda ao artigo 222, na véspera até surgiu uma possibilidade de alguns deputados e senadores se verem impedidos de votar, já que a abertura do capital para empresas deles próprios. E eles não podem votar pelo regimento interno, nenhum deputado pode votar numa matéria que ele tem interesse. E eu me lembro que no dia da votação eu acompanhei a bancada do PDT, foi a bancada que votou contra, e teve um deputado do PFL do Paraná, que agora eu esqueci o nome dele, mas eu escrevi naquele momento, que ele se colocou impedido, porque ele falou o seguinte: eu sou dono de uma emissora de rádio no interior do Paraná e eu me abstenho nessa votação. Por quê? Como ele era uma pessoa que seria beneficiada com a entrada desse capital,
E ele falou, não quero votar nisso. E foi uma posição bem digna dele, apesar de o partido dele, o PFL, ter indicado para votar a favor. O PT votou a favor, apesar de muitos deputados chegarem e falarem sou contra, voto com o partido, mas sou contra. Ideologicamente sou contra. Por quê? Naquele momento houve um entendimento que as empresas precisavam disso. Então, os nossos deputados que aprovaram em primeira instância essa emenda entenderam que para o bem das empresas de comunicação e para o bem da sociedade brasileira era interessante a abertura do capital. Agora, se isso teve uma pressão maior da Globo, que tinha lá o representante da Rede Globo participando da reunião das lideranças dos partidos, como se fosse um deputado, ajudando na deliberação do voto, e não tinham representantes da Abril, não tinha representante do SBT, da Record, da Bandeirantes, aí é outra coisa. Mas a Globo estava lá presente. E aí gerou até, Zé Carlos pode até falar isso melhor do que eu, um racha entre as empresas de comunicação depois, por causa disso. Porque a Globo pressionou para a liberação dos 30%, outras empresas queriam mais, outras empresas queriam os 49% do capital, porque era mais dinheiro que entraria. A Globo, em um determinado momento, não queria nada, ou queria 20%. Então, uma coisa que tem que ser discutida é qual é a representatividade, então, além dos deputados e a sociedade, qual é a representatividade que a Globo, que a Rede Globo, tão grande, tem numa discussão como essa, e que interesses que ela tem por trás disso. Sobre esse aspecto, é importante lembrar também o seguinte, as empresas, elas fazem parte de um segmento econômico, como os trabalhadores fazem parte de um segmento profissional, e as entidades de classe, sejam elas quais sejam, elas trabalham com seus associados. E é natural que entre seus associados haja alguém que pensa de uma maneira, outro que pensa de outra, e as deliberações são tomadas por maioria. No caso dessa emenda ao artigo 222, a Associação Nacional de Jornais, onde o Globo participa, mas também a Folha, o Estado, e a Gazeta, e a Tribuna, e os jornais do país todo, são 100 e tantos, 200 e tantos. A ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, onde entram todas essas emissoras citadas pelo Edgar, e as emissoras de rádio aí espalhadas pelo país todo, inclusive as afiliadas das redes, e também a ABERT, das revistas. As revistas. Essas três entidades deliberaram separadamente, depois em conjunto fizeram uma comissão de 3 pessoas, uma de cada entidade, e essa comissão atuou junto ao Congresso no sentido de fazer esclarecimentos na comissão especial, que analisou o assunto, e junto lá ao Congresso Nacional. Então, a posição do empresariado, extremamente majoritária, e não é só da Globo, aí, em complementação ao que Edgar falou, inclusive com nota oficial, eu tenho até aqui um exemplar da nota oficial das 3 entidades assinando, era a favor da emenda. E como isso se traduziu em votos no Congresso Nacional, isso passou a ser também uma posição da própria sociedade. Última pergunta. Quais são os benefícios para os recém-formados, para os jornalistas que estão saindo da faculdade? Quais seriam os benefícios da emenda? Empresas mais fortes, mais atuantes, mais competitivas, com maior número de postos de trabalho e continuando a operar para dar a oportunidade à população brasileira de ter opções de informação e entretenimento as mais variadas. Em contrapartida, há um cenário atual, que é um cenário de dificuldades, de empresas precisando se endividar para poder sobreviver e até algumas desaparecer do mercado, o que seria muito ruim para o profissional de rádio e televisão. Então, a emenda é extremamente favorável a todas as pessoas que atuam no nosso segmento, sem dúvida nenhuma. Então, para terminar, vocês são a favor da emenda? A minha posição é muito clara, claro que somos. Sim, a favor da emenda, mas com uma regulação, um acompanhamento do que vai acontecer a partir de agora. Sempre tem que haver regulação e a sociedade participando atentamente disso. Obrigada pela presença de vocês aqui no Mídia. O programa volta na semana que vem. Uma boa noite. Tudo bem. Muito bem.
Finalzinho, não matou a prova. Tá vendo? Ela está no segundo período Quarto de RTV, terceiro de jornal. de jornalismo. Terceiro Ela faz de dois jornalismo. cursos, tá vendo? Tem que pegar emprego de um monte de gente, assim. Eu espero ter ajudado aí vocês. Tá. É Lógico. sempre um prazer muito grande, Edgar sabe disso. Muito obrigada, o prazer foi meu. Tá.